Bem-vindos ao Gênesis Quiz. No quiz de hoje você tem que escolher entre verdadeiro ou falso. Jesus tinha irmãos biológicos? Verdadeiro ou falso? Jesus foi traído por seu discípulo Pedro? Verdadeiro ou falso? Jesus nasceu em 25 de dezembro? Verdadeiro ou falso? Serão 25 perguntas sobre a vida de Jesus para você escolher. Não vale mentir, nem trapacear, tá bom? Divirta-se com este quiz interativo e aprenda um pouco mais sobre a vida de Jesus Cristo. Ah, antes que eu esqueça, curta, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Deixe também seu comentário de quantas você acertou. Vamos lá? Pergunta número 1. Verdadeiro ou falso? Jesus nasceu em Belém. A cidade de Belém, na Cisjordânia, tem um papel especial para as religiões cristãs por ser considerada o berço de Jesus Cristo. Pergunta número 2. Verdadeiro ou falso? Jesus realizou milagres, incluindo cura de doentes e ressurreição de mortos. Jesus curou os enfermos, andou sobre as águas, levantou os mortos, acalmou o mar e transformou água em vinho. Pergunta número 3. Verdadeiro ou falso? Jesus tinha irmãos biológicos. Jesus não tinha irmãos biológicos, mas irmãos espirituais. Pergunta número 4. Verdadeiro ou falso? Jesus nasceu em 25 de dezembro. Embora o Natal seja celebrado em 25 de dezembro, não há evidências de que Jesus tenha nascido nessa data. Pergunta número 5. Verdadeiro ou falso? Jesus foi casado e teve filhos. Não há evidências históricas de que Jesus tenha sido casado ou tenha filhos. Pergunta número 6. Verdadeiro ou falso? Jesus foi batizado por João Batista no Rio Nilo. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Pergunta número 7. Verdadeiro ou falso? Jesus foi crucificado sob ordem do imperador romano Júlio César. Jesus foi crucificado sob ordem do governador romano Pôncio Pilatos. Pergunta número 8. Verdadeiro ou falso? Jesus passou 30 dias e 30 noites no deserto, onde foi tentado pelo diabo. Na verdade, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. Pergunta número 9. Verdadeiro ou falso? Jesus escolheu 12 discípulos para ajudá-lo em seu ministério. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então, escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. Pergunta número 10. Verdadeiro ou falso? Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria. Pergunta número 11. Verdadeiro ou falso? Jesus realizou seu primeiro milagre transformando água em vinho em um casamento. A transformação da água em vinho durante estas bodas é considerado como o primeiro dos milagres de Jesus. Pergunta número 12. Verdadeiro ou falso? Jesus foi traído por seu discípulo Pedro.
Jesus foi traído por Judas Iscariotes. Pergunta número 13. Verdadeiro ou falso? Jesus ensinou o Sermão da Montanha, que incluiu as bem-aventuranças. Pergunta número 14. Verdadeiro ou falso? Jesus ressuscitou dos mortos 3 dias após sua crucificação. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo conforme Marcos 16, 1. Pergunta número 15. Verdadeiro ou falso? Jesus era filho de José e Maria. Jesus era filho apenas de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Pergunta número 16. Verdadeiro ou falso? Jesus nasceu em um estábulo. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Pergunta número 17. Verdadeiro ou falso? Jesus cresceu em Nazaré. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Pergunta número 18. Verdadeiro ou falso? Jesus foi preso por pregadores religiosos judeus. Jesus foi preso pelas autoridades judaicas, incluindo os sacerdotes principais e os fariseus, conforme registrado nos evangelhos. Pergunta número 19. Verdadeiro ou falso? Jesus foi tentado pelo diabo enquanto estava na cruz. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto antes de iniciar seu ministério. Pergunta número 20. Verdadeiro ou falso? Jesus foi aclamado como o Messias prometido pelos profetas judeus. Embora alguns o tenham reconhecido como o Messias, muitos não o fizeram. Pergunta número 21. Verdadeiro ou falso? Jesus era vegetariano. Não há evidências bíblicas de que Jesus tenha sido vegetariano. Pergunta número 22. Verdadeiro ou falso? Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Pergunta número 23. Verdadeiro ou falso? Jesus nunca chorou. Vindo Jesus às lágrimas e vendo que os judeus que com ela vinham choravam, Jesus também chorou. Pergunta número 24. Verdadeiro ou falso? Jesus foi chamado de Rei dos Judeus. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Pergunta número 25. Verdadeiro ou falso? Jesus era descendente do rei Davi. A saber, o filho de Davi, o filho de Abraão.